Vamos falar sobre algo muito importante hoje, que é a oração. E a cada dia que passa, a cada momento que se passa, a cada evolução que nós temos na era da informação, nós temos mais distrações. Você concorda comigo? Quanto mais a gente evolui na era da informação, pode abaixar um pouco o meu retorno aqui e tirar o médio. Tava bom. Quanto mais informação, mais distração. Fala isso comigo. Quanto mais informação, mais distração. Hoje, a televisão, as séries, os filmes, as redes sociais têm tomado total do nosso tempo. E quanto mais isso se avançar, mais distração teremos. E claro que eu não quero ser aquelas pessoas bitoladas que falam que tudo é do diabo, que eu não acredito que tudo é do diabo. Mas o diabo, ele controla o mundo, o cosmos, o sistema, e o sistema da mídia também. E hoje, o sistema da mídia, se você assistir algumas séries, eu esqueci uma série que saiu, documentário, eu esqueci o nome agora, mas ela mostra como as empresas, como Instagram, Facebook, como eles são treinados para fazer com que você passe mais tempo na tela. Então até as notificações são totalmente organizadas, as notificações que tem no celular. Sabe quando você está aqui com o celular e ele vibra? Até isso é planejado por eles para você poder pegar o celular e olhar. Quando você pegar lá o celular e olhar, vai mais uma hora aí, numa dessa. Só de pegar o celular e olhar. Eu estava conversando esses dias com uns amigos meus e eles estavam falando sobre tentar sair do celular cada vez mais. E quando você presta atenção, quando você tenta sair do celular, você começa a pegar o celular, mas faz de conta, você mexe muito no Instagram. Você vai lá e desliga, e desloga do Instagram, coloca no bolso e fala assim, hoje eu não vou mexer. Quando você menos espera, você pega o celular e olha, mas você está deslogado, não vai ter notificação, não vai ter nada, mas é costume você pegar e olhar, pegar e olhar, pegar e olhar. Existe uma estratégia por trás disso, das trevas, lógico, para nos manter hipnotizados, né? Eu acho que você já viu aquelas imagens onde passa um monte de gente no celular assim, caindo num buraco. Tem uma imagem assim nas redes sociais, que é um monte de gente mexendo no celular e caindo num buraco assim. Por quê? Porque é isso que está acontecendo a cada vez que aumenta-se as informações. E a tendência a isso é piorar. É sempre piorar. Porque a era da informação ela não vai diminuir, ela não vai retroceder, ela vai aumentar. Se nós usarmos as informações das redes sociais da maneira correta, maravilhoso. Não há um problema na rede social, há um problema no espírito que ronda esse sistema da mídia, da televisão, da moda e qualquer que for. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos perdido muito tempo nisso. Mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, assistindo a série do momento. Pensa aí, só reflete. Quantas horas você passou essa semana assistindo série ou filme? Ou mexendo no Instagram, não sei qual que é o seu problema. Às vezes o seu problema é jogos, né? Jogos de computador, jogos de celular. Por que eu estou falando que é um problema? Você vai perceber hoje que é um problema. É um problema muito grande. Mas as pessoas, a cada vez que elas aumentam o nível disso, nós diminuímos o tempo de oração. Vamos conversar aqui. Senta para conversar com alguém e pergunta assim, quantas horas você passou orando essa semana? Quantas horas você passou no seu lugar secreto? Seu lugar secreto pode ser seu quarto, pode ser sua sala, pode ser... Enfim, não importa onde seja. Às vezes você tem um lugar, tem gente que tem um lugar secreto como o banheiro, porque na sala não tem, na casa não tem espaço. Não tem um quarto da pessoa. Então ela tem que fazer do lugar secreto o banheiro. Tem o Jonathan Edwards, que é um grande herói da fé da época, o lugar secreto dele era no meio da floresta. Ele não tinha uma casa onde... Talvez não tinha, né? Até eu não sei porquê, mas o lugar dele era a floresta, porque lá era o lugar mais reservado que tinha. Quando Jesus fala assim, fecha a porta do seu quarto, ele não quer dizer que a oração que funciona é no quarto. Ele está querendo dizer que é um lugar secreto, onde você não tenha interrupções. Não precisa ser o quarto. Pode ser o banheiro, pode ser a sala, pode ser um lugar onde você não tenha interrupções. Mas, não existe um lugar onde não tem interrupções. Você encontra. Se você quiser, você encontra. Você tem um carro, fecha a porta do carro. Na garagem mesmo. Mas eu não tenho. Eu passo a vida no trabalho. Banheiro do trabalho. Tranca. Você encontra o lugar se você quiser. Por que nós estamos falando isso? Porque há poder na oração. Há muito poder na oração.
E hoje nós vamos falar de uma oração específica. Existem vários tipos de oração. A oração de devoção, que é a oração de adoração, a oração de petição, mas uma oração que é poderosa, que nós vamos falar hoje, é a oração de intercessão. Quando você se põe à disposição a orar por alguém. Quem orou por alguém essa semana? Levanta a mão. Olha que maravilha, o povo está orando pelos outros. Isso é importante. E por que nós vamos falar disso hoje? Porque existe um propósito a qual nós como igreja estamos entrando e Deus está movimentando pessoas a orar por outras pessoas. E há muito tempo já Deus está falando comigo sobre isso. Eu sou uma pessoa que nunca tive o hábito de orar por alguém. Eu sempre orava, mas não interceder. Sabe o que é interceder? É diferente de, Deus abençoe aquela pessoa, Deus toca a vida dela, amém. Interceder é outra coisa. E de um tempo pra cá, de meses pra cá, eu comecei a interceder por pessoas. E eu comecei a ver a diferença que isso fez na minha vida e na situação. E aí eu comecei a estudar sobre o poder da intercessão, quando Deus me impactou em um texto, que você não precisa abrir agora, só vou pedir para abrir lá no Data Show, Gênesis 23:8, que fala sobre intercessão, mas não em oração. Fala outro tipo de intercessão. E aquela palavra me chamou a atenção, e dali pra frente eu comecei a estudar esse ponto. O que esse texto está falando? Disse-lhes, quem disse-lhes foi Abraão, tá? Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron. O que é isso? Abraão, a mulher de Abraão, Sara, morreu. E Abraão queria sepultar ela em um lugar. E ele não tinha um lugar onde ele estava, ele não tinha terras onde ele estava, onde ele podia sepultar. E o dono da terra era Efron, que está escrito bem ali no final, era Efron. E Abraão era muito conceituado no lugar, mesmo que ele era estrangeiro, ele era muito rico e tinha muito nome naquele lugar. E ele começou a procurar uma terra para ele sepultar a mulher dele. E ele queria comprar essa terra, ele não queria que fosse dado. E ele começou a conversar com o pessoal, e o pessoal falou assim, não, você tem um nome muito aqui, você nos ajudou muito, então qualquer lugar que você quiser sepultar, você vai sepultar. E aí ele fala isso aqui, já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron. O que é interceder nessa questão aqui? Vá vocês que têm intimidade com Efron, vocês que conhecem Efron, você que é da mesma etnia de Efron, vá e converse com ele por mim. Então, esse é o papel da intercessão. O papel da intercessão é, você conhece alguém e você faz a ponte para outra pessoa. Então vá lá e fale com ele por mim, porque eu sou estrangeiro aqui. Então ele pediu que pessoas entrassem e intervissem num relacionamento e numa situação. Quando eu li essa palavra, intercedam por mim, a minha mente fez blum, deu aquela explosão, e eu comecei a estudar a intercessão. E eu falei, meu Deus, isso sempre esteve na minha frente, mas eu nunca prestei tanta atenção a isso. E eu comecei a passar as minhas experiências de intercessão, de orar pelas pessoas, de interceder, de me colocar no lugar delas. E a Bíblia mostra claramente que a maioria dos homens da Bíblia e mulheres que são muito destaque na Bíblia eram grandes intercessores. Grandes intercessores. E agora, eu quero que você preste bastante atenção nisso. O que é intercessão? Intercessão é intervir a favor de alguém. Presta atenção nisso. Intercessão é intervir a favor de alguém. Isso é intercessão. Vamos pensar em oração de intercessão? É entrar no trono da graça e pedir uma intervenção divina a favor de uma pessoa. Olha o poder. Você, como filho de Deus, como autoridade, você entra no seu lugar secreto físico e você começa a orar. Mas quando você começa a orar, você entra no trono da graça. E você começa a pedir e ir a uma intervenção a favor de alguém. E eu quero dizer algo para você. Alguns de vocês só estão vivos por causa da intercessão de outros. Eu só estou vivo por causa da intercessão do meu pai e da minha mãe e de outros que eu nem conheço. O joelho de uma pessoa te mantém de pé. Aí eu te pergunto, o seu joelho vai manter quem de pé? Quando você entra no seu quarto em prol de alguém,
você começa, em algumas situações, sentir o que aquela pessoa está sentindo. Paulo fala o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, não precisa colocar. Ele fala assim, antes de tudo, irmãos, peço que se façam orações e intercessões por todos os santos, pelos reis e por todos aqueles que estão em posição de eminência. O que quer dizer isso, gente? Ore pelos presidentes, pelos políticos. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Nós, brasileiros, temos o país que nós falamos, mas podemos ter o país que nós oramos. Paulo, ele vivia numa época onde o governo era muito pior do que o governo de hoje. Era um governo que perseguia os cristãos. Era um governo que matava outros às espadas, cristãos à espada. E ele fala assim, orem por todos os santos. Orem pelos reis. Orem pelos políticos. Orem por todos os líderes. Sabe por que ele fala isso? Para que tenhamos uma vida em paz e tranquila. No Brasil a nossa vida está em paz e tranquila? Mas se a gente sentar numa roda de crente, vai ter oração, vai ter reclamação. Tem uma pessoa de muita fé aqui. Alguém de muita fé falou oração. Mas quando a gente senta entre irmãos para falar do Bolsonaro, sai oração ou reclamação? Reclamação. E aí tem um poder absurdo no que a gente fala. A nossa fala, ela foi criada não para se comunicar. Você sabia disso? Que, na verdade, claro que ela foi criada para se comunicar. Mas o principal objetivo da fala não é se comunicar. Vou te mostrar. Tem uma lei na Bíblia que chama a lei da primeira menção. Grave isso daí, lei da primeira menção. Quando você quer interpretar um texto, você tem que ir na primeira vez que esse texto que essa palavra foi falada na Bíblia. Essa lei é adotada por todos os mestres da Bíblia. Eles falam aqui, por exemplo, eu quero interpretar a palavra intercessão. Eu tenho que ir na primeira vez que foi dito a palavra intercessão na Bíblia, e a partir daí, todas as vezes que a palavra intercessão é dita, ela está relacionando aquela palavra. O significado é parecido. A primeira vez que alguém diz alguma coisa na Bíblia, vocês lembram? Eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Mas vocês lembram a primeira vez que sai alguém falando algo na Bíblia? Não, você não vale. O Aloysio ali não vale. Qual é a primeira vez que alguém fala alguma coisa na Bíblia? Tá, é em Gênesis, mas quem é essa pessoa? Deus. E ele disse o quê? Ele se comunicou? O que ele fez? Ele criou. Diga, criou. Por que nós estamos falando sobre isso? Toda vez que você fala, você cria. A primeira vez que alguém disse algo na Bíblia foi haja luz. Então ele criou luz onde não existia. Eu sou, você é da mesma natureza de Deus. Quando você fala, você cria. Automaticamente, tá? Seja falando coisa boa ou ruim. Por isso que quando uma pessoa que reclama muito, ela tende a ter uma vida ruim, porque ela está criando aquilo. Por isso que também, quando você agradece por algo que você não está vendo no mundo físico, você não é um hipócrita. Porque no mundo espiritual, isso já existe, então você está criando isso no mundo físico. A pessoa que está sentindo dor e ela fala, Deus, obrigado porque eu já sou curada, obrigado porque eu já sou curada, obrigado porque eu já sou curada. Ela não é uma hipócrita. Por quê? Porque ela sabe que Cristo morreu pelas minhas enfermidades, pelas minhas doenças. Então ele já levou na cruz. Então no mundo espiritual a minha cura já existe. Então para que eu crie ela no mundo físico, eu agradeço. E ela fala e aquilo se cria. Começa a se criar, começa a se criar, começa a se criar. Então o poder da fala é absurdo. Primeira chave de hoje é, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos nossos líderes, pelo presidente, pelos políticos, e não vamos reclamar em momento nenhum. Mas, eu não consigo orar por aquele fulano, não consigo. Então, pelo menos faz uma coisa, não reclama. Quem ajuda não atrapalha, né? Então, assim, eu não consigo orar, tá? Não reclama. Você já está fazendo bastante coisa. Agora, aquele que consegue, vamos colocar o nosso joelho no chão e orar pelos nossos líderes. Para que nós tenhamos uma vida
em paz e tranquila. Só que quando Paulo está falando uma vida em paz e tranquila, ele não está falando para ficar na mordomia. Sabe esse em paz e tranquila que ele está querendo dizer? Para que o evangelho possa ser pregado. Por quê? Quanto mais o governo é ruim, maior a dificuldade para se pregar o evangelho. Mais escassez, mais necessidade, mais pobreza, mais perseguição. Quanto mais o governo está em paz, mais o povo se torna aberto para o evangelho, para receber o evangelho. Então esse era o que Paulo estava nos ensinando. Mas, vamos lá. Por que há um grande poder na intercessão? Agora está o porquê, gente. Eu quero que vocês prestem atenção comigo no porquê. Eu vou descer aqui, porque eu não consigo ficar parado. Eu vou descer aqui. Entenda uma coisa. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Grave isso. O mundo espiritual ele é mais real do que o físico. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que eles tenham domínio, que eles tenham domínio, que eles tenham domínio. Por que eu estou repetindo isso? Deus não falou que nós tenhamos domínio. Deus falou que eles tenham. O que isso quer dizer? Que quem tem domínio sobre a terra é quem? Nós. Nós temos domínio sobre a terra. Aí entra uma coisa que eu vou te falar. Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha sendo mulher sendo estuprada, criança sendo abusada. Deus não está no controle de tudo. Como assim, Abner? Deus está no comando. Mas o controle, quem está? Somos nós. Porque Ele deu a terra para nós. Em Salmos ele fala, eu dei a terra aos filhos dos homens. A terra está no nosso controle, por isso que está uma bagunça total. Se estivesse no controle de Deus, não estaria numa bagunça. Ele deu o controle para nós. Um exemplo que me deixou muito claro, que eu vou contar para você. Se você faz de conta que você é um proprietário de um imóvel, um apartamento, e alguém aluga esse imóvel e se torna o seu inquilino, tá? Imagina o seguinte, você é o dono do apartamento, sim ou não? Mas você está no controle de tudo que acontece lá dentro? Não, mas você está no comando? Você está no comando, você é o dono, mas você não está no controle. Deus, Ele nos colocou na terra e nos deu domínio sobre a terra. Quem pode fazer o que quiser com a terra somos nós, por isso que geram-se problemas. Aí responde a dúvida também, que você fala, por que, se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim? Porque essa terra está sobre o nosso domínio. É isso. Beleza. Domínio de quem? Ser humano. Ser humano está no domínio por quê? Porque ele tem um corpo. Aí a importância do seu corpo, ó. Todo espírito que não tem um corpo na terra, ele é ilegal. Por isso você não vê anjo andando aqui. Você vê com os olhos do coração. Com os olhos naturais, não. Você não vê. Por quê? Porque só quem pode ser visto é quem tem um corpo. Essa é a importância do corpo. O único ser da terra que tem corpo é o ser humano. Os anjos são espírito, certo? Deus é espírito, certo? Ok? Então, nós somos espírito, mas para que nós vivamos na terra, temos que ter um corpo. No momento que o nosso corpo para de funcionar, continuamos sendo espírito, vamos para o paraíso e o corpo fica aqui. Até ele ser glorificado quando Cristo voltar. Então, eu e você temos o poder de regir a terra. Agora, por que eu tive que falar isso? Para você entender, que às vezes algumas pessoas falam, por que eu preciso orar se Deus sabe de todas as coisas? Por que eu preciso orar se Deus tem todo o poder? Por que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu vou orar? Se Deus não quiser, Ele não faz? Não. Porque Deus, ele não se coloca acima das ordens que Ele mesmo instituiu no mundo. Se Ele instituiu que o homem tem domínio sobre a terra, Ele não pode vir na terra e fazer o que quiser. Ele deu esse domínio para quem? Para mim, para você. Aí está o poder da intercessão. Porque só quem é humano pode liberar a ação de Deus na terra. Só um homem ou uma mulher. Então, enquanto eu não orar, Deus não pode fazer nada. Porque Ele deu domínio na terra para mim. Entende esse poder? O poder que está na sua mão. Por isso que se você for olhar na Bíblia, você nunca vai ver Deus fazendo algo na terra sem o intermédio de um homem. Ou de uma mulher. Quando Deus ele teve que escolher um povo, Ele escolheu primeiro um homem, Abraão. E você vai ver Deus escolhendo homens e mulheres. Homens e mulheres. Por quê? Porque Ele não pode vir na terra e fazer, eu vou resolver. Mas, Abner, e quando estamos num culto e uma pessoa é curada sem ninguém tocar nela? Não foi Deus que veio e agiu? Sim, Deus que veio e agiu, mas ela está onde? Num culto. Nesse culto está acontecendo o quê? Adoração. Adoração é o quê? Uma adoração a Deus que permite a ação dele
então nós demos permissão para que Deus faça isso. Você tem o poder de liberar a ação de Deus na sua vida e na vida de alguém. E da mesma forma você tem o poder de bloquear. Da mesma forma que você libera, você bloqueia. Você libera e você bloqueia. Você libera e você bloqueia. Agora, quando você entra no seu quarto e se ajoelha e começa a interceder por alguém, vai acontecer o que nós vamos ler agora em Atos 12, que eu pedi para vocês abrirem. Olha o que acontece em Atos 12. Eu vou ler lentamente. Eu vou ler já olhando ali já. Nós vamos ler lentamente. E Atos 12 quase inteiro. Nós vamos ler até o versículo 18, tá? Só que você tem que prestar bastante atenção. Primeiro, porque aqui está o poder, não é o que eu falo, é na Bíblia. É que está o poder. E você vai ver o poder que você tem quando você ora por alguém. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Segura aí. Essa história, Herodes prendeu Tiago, mandou matar. Gostou disso porque todo mundo ficou feliz, os judeus lá com ele. Então ele foi lá e prendeu Pedro também, com a intenção do quê? De matá-lo. Um dia antes de Pedro ser julgado, a igreja já estava orando por Pedro. Começou a reunir e orar intensamente por Pedro. Orar. Ficaram horas e dias e noites orando. Porque a festa que estava acontecendo na época, a festa durava 7 dias. Não dá para saber quantos dias eles ficaram orando. Mas eles ficaram orando. E de repente o anjo entra na cadeia onde Pedro estava preso. Entenda uma coisa, Pedro estava preso por 16 soldados, se eu não me engano. 16 soldados. Não tinha como ele sair dali. O anjo entra. E quando o anjo chega, olha como isso é importante. Quando o anjo chega perto de Pedro, as algemas dele se quebram. Sozinha. O anjo toca nele, acorda, manda ele pôr a capa, manda ele pôr a sandália e sai com ele. Quando o anjo chega no portão, o portão se abre. E Pedro sai. Pedro não sabia ainda se era real ou se era uma visão. Porque quem teve uma visão já sabe. Você não sabe se você está num sonho, se você está acontecendo. E aí quando o anjo sai, deixa ele na rua. Ele fala, agora não era uma visão, era real. O anjo me tirou da cadeia. Mas por que o anjo entrou naquela cadeia? Porque existia um povo intensamente orando. Estava acontecendo uma situação urgente. Pedro ia ser morto. E aquele povo entrou e foi do seguinte. Olha como é importante. É o povo da igreja primitiva. É o povo que recebeu o evangelho mais puro e limpo da face da terra. É o povo da igreja primitiva.
A maioria deles ali tinham visto Cristo com os próprios olhos. Se eles achassem que Deus podia tudo, para que orar? O Pedro foi preso, Deus vai tirar ele de lá, Deus é todo poderoso, ué. A gente não precisa fazer nada? Não. Eles sabiam o poder que um ser humano tem na terra. Eles falaram assim, é nossa responsabilidade, vamos nos ajuntar e vamos orar. E eles começaram a orar. E começou a se criar uma atmosfera no mundo espiritual. E anjos começaram a ser liberados para suas ações. E até que um anjo conseguiu chegar na cadeia. Por que um anjo conseguiu chegar? Por que um anjo conseguiu chegar? Porque um anjo, quando você começa a orar, um anjo ele se movimenta, só que os anjos das trevas também. E eles vêm lutar contra a ação da sua oração. E por isso que há algum tempo entre a sua oração e ela se manifestar no mundo físico. Outra história que a Bíblia conta é de Daniel. Daniel, ele decide interceder por uma nação inteira, Israel. Ele decide fazer um jejum, que nós chamamos de jejum de Daniel, que é um jejum onde você não se abstém de toda a comida. Você só come aquilo que é necessário para te manter de pé. A Bíblia fala que manjar desejável ele não comeu, ou seja, comida gostosa. Ele não comeu comida gostosa, legumes, salada, essas coisas ruins. É brincadeira, isso é bom, vai. Mas é uma coisa que a gente não quer ficar comendo, né? Mas é aquelas comidas que é para te manter de pé, sabe? E você se abstém de refrigerante, de suco bom, só bebe água. E ele ficou orando. E o jejum dele não era de 21 dias não, hein? Como a gente pensa. O jejum dele era até vir a resposta. É porque a resposta veio em 21 dias. E ele orou. E de repente, demorou-se 21 dias, o anjo chegou. E o anjo diz assim, Daniel, tu és muito amado. E ele fala assim, ó, desde o primeiro dia que você orou, eu já saí de lá do céu. Só que eu encontrei um anjo que tem o governo da Pérsia. E esse anjo começou a batalhar comigo, até que teve que vir Miguel, que é o anjo mais poderoso. Esse processo de luta no mundo espiritual demorou-se 21 dias no mundo físico. Porque o mundo espiritual não é ao mesmo tempo do mundo físico. E depois que eles venceram a luta, o anjo chegou, entregou a resposta para Daniel e ele falou, eu vou voltar e vou ter que lutar de novo. Por quê? Porque em cada região, em cada lugar, em cada país, tem um governo espiritual, no mundo espiritual. Existem anjos, potestades, principados, que governam locais. E para você conseguir entrar nesse local com o evangelho, primeiro você vai precisar destruir no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Muito. Tudo se origina lá. Ok? Beleza. Eu vou só te contar mais uma história. Para você entender a importância da intercessão. Mais uma história bíblica. Nós contamos a história de Pedro, Atos, a história de Daniel. E mais uma história que é muito importante para você ver a importância da persistência na oração. É a história de Abraão. Deus disse para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse assim, ó, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? Não vou esconder de Abraão. E ele conversa com Abraão e fala assim, ó, Sodoma e Gomorra, o pecado deles é tão grande que chegou até mim. E ele diz para Abraão que ele vai destruir aquelas cidades. E aí Abraão, ele entra em intercessão. Ele fala, Senhor, se tu encontrar 50 justos lá, tu vai matar os ímpios junto com o justo? Olha o poder do homem. O poder do humano. Deus fala assim, se eu encontrar 50, eu não vou matar. Aí, Abraão fala assim, tá, Senhor, mas desculpe a minha petulância, mas se tu encontrar 40? Se encontrar 40, eu não vou matar. Senhor, me dá mais uma permissão, e se tu encontrar 30? E foi descendo. Até que ele chegou em 10. E se tu encontrar 10? Se tiverem 10 justos lá, eu não mato. Que pena que Abraão não falou, não foi até o 1, né? Porque não encontrou 10 justos. Só tinha ali Ló e a família dele. E Deus permitiu que Ló saísse da cidade.
E ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa do nível de pecado que eles estavam naquela época. Mas olha o poder de um homem, de um ser humano. Ele começou a conversar com Deus. Deus, não. Olha, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 40, Deus, por que Deus, ele... Cara, Deus é todo poderoso e Deus ouve, porque quem tem autoridade sobre a terra? O homem. É o humano. O homem, quando eu digo é homem e mulher, tá? É o humano. Que me lembrei também da história de Moisés. Onde Moisés comete, o povo comete um pecado absurdo, que é adorar o bezerro de ouro. E aí Deus fala assim, eu vou destruir esse povo. E aí Moisés entra em intercessão, ele fala assim, se tu destruires, o que vão falar de ti? Que o Senhor tirou para destruir no deserto? E o próprio Deus, ele intervém na situação, ele decide tomar outra decisão. Ele toma outra decisão. Por quê? Por causa da intercessão de um homem. Eu estava estudando esses textos, e Deus falou assim comigo. Não se preocupe, ore. Porque a preocupação não muda circunstância nenhuma, mas a oração, sim. Eu vou falar para você que é mãe e pai, que os seus filhos não estão convertidos no evangelho, que você se preocupa absurdamente, ou com qualquer tipo de preocupação. Eu digo para você, não se preocupe, ore. Porque a preocupação não muda a circunstância, a oração sim. Ah, mas eu tenho alguém doente na minha casa. Não se preocupe, ore. Porque a preocupação não muda a circunstância, mas a oração sim. Tem um homem que eu sempre falo dele, que é o Smith Wigglesworth. Ele falava assim, a coisa que eu mais gosto na vida é ficar dentro de um quarto com um enfermo. Olha que cara doido. E pra mim ele foi um dos caras mais loucos que existiam na Terra. Ele se ajoelhava do lado do enfermo, ele não saía de lá até ver a cura. Intercessão. Esse é o poder que está na minha mão e na sua mão. E um ponto importantíssimo que você precisa ler comigo, está em Efésios capítulo 1, para a gente ir já para o final, porque hoje, se nós estamos falando de intercessão, o que a gente tem que fazer? Interceder. Efésios capítulo 1. Coloca no versículo, acho que é 21, coloca no 21 para mim. Coloca no 20. É isso aí. Do 20 mesmo. Ó. Efésios. Aqui Paulo está falando o seguinte. Ele está falando do poder de Deus e o poder de Cristo na ação da ressurreição. E ele fala assim, ó. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ó, presta atenção comigo. Deus ressuscitou Cristo dos mortos, o próprio Pai e o Espírito Santo juntos. E hoje, Cristo está à direita de Deus nas regiões celestiais. Certo? Agora, coloca o capítulo 2, versículo 6. Olha isso aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nas regiões. Cristo está nas regiões celestiais e nós ressuscitamos nele, então nós estamos com ele. Então nós também estamos nas regiões celestiais. Nós como seres humanos, nós estamos na terra e ao mesmo tempo nós estamos no... Porque em nossa essência somos espírito. Mas temos um corpo físico. O corpo físico me dá legalidade para andar naturalmente na terra. E o meu ser espiritual me dá legalidade para andar naturalmente no céu. E se Cristo está sobre todo poder e autoridade e nome, eu e você também estamos ou não? Porque nós estamos nele. Nós estamos nele. Aqui ó. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez quem? Está falando para quem? Para santos, para quem acredita em Cristo. Então eu e você estamos nas regiões celestiais.
Aí eu quero contar algo para você. Quando você decide orar por alguém, interceder por alguém, mesmo que você esteja na terra, você também está nas regiões celestiais. Então, quando você está orando, os anjos e os governos, eles não te olham de cima para baixo. Eles estão embaixo, você em cima. Você está sobre todo governo e autoridade junto com Cristo. Olha da posição da onde você ora. Você não é um mísero pecador se ajoelhando pedindo um favor. Senhor, por favor, faça isso. E tentando convencer Deus a fazer algo. Eu prometo que se meu filho for pro... Você não pode prometer pelo seu filho. Você não consegue prometer pelo seu filho. Então, a sua posição não é de um mísero pecador orando. Você está em Cristo, nas regiões celestiais. Você tem autoridade. Autoridade espiritual na terra e no céu. A Bíblia diz que os anjos são servos daqueles que vão herdar a salvação. Quando você direciona anjos, vão até tal lugar e lutem em favor dessa pessoa, quebre toda a resistência no mundo espiritual, para que ela receba o evangelho, para que ela receba a cura. Os anjos estão indo, porque eles são servos daqueles que vão herdar a salvação. Você precisa sentir isso. O que é você entrar no seu quarto e começar a lutar em favor de alguém. Não é lutar no mundo espiritual, porque quem luta são os anjos. Mas é se movimentar em oração em favor de alguém, quebrando toda a resistência. E sabe o que é importante da oração, da intercessão? Outra coisa importante: pessoas que gostam de muito reconhecimento, que infelizmente o ego ainda não está trabalhando. Isso eu estou falando de todos nós, seres humanos. A intercessão às vezes não vai ser tão legal para você. Por quê? Porque muitas vezes o resultado da intercessão ninguém sabe que foi você que estava orando. Então, se você quer reconhecimento, quer falar eu orei, esquece. A intercessão é para quem é humilde, para quem é servo, para quem entende que tem um poder e para quem entende que a glória é sempre para Deus e nada para nós. Para quem entende que enquanto você estiver vivo orando por alguém, essa pessoa pode continuar viva. Uma vez chegar tem um pastor que chama David Robertson e um filho dele, na adolescência, eu acho que no início da juventude, acabou entrando em drogas, essas coisas, essa loucura de juventude, e ele falou pro filho dele assim, algo que é muito importante. Ele falou assim: você pode fugir de tudo, porque o filho dele já conhecia o evangelho. Você pode fugir de tudo, você pode tentar fugir de Deus, você pode tentar fugir dos seus conflitos, dos seus medos, mas você nunca vai fugir da minha oração. Enquanto você está de joelho, seu filho está de pé. E quando eu falo de joelho, é um modo de falar, não quer dizer que você tem que orar só de joelho, tá? É porque joelho virou sinônimo de oração. Então, a Bíblia nos fala que há um efeito absurdo na oração do justo. A oração do justo pode muito em seus... Quem é justo aqui? Levanta a mão. Aonde está a nossa justiça? Ela está em Cristo. Porque às vezes você pensa justo, você fala assim, mas eu estou cometendo um pecadinho ainda. A sua justiça em Cristo, ela não se perde. Porque ela está em Cristo, não está em você. Então quando você entra em oração, sabendo que a sua vida precisa de ajuste, precisa, de todos nós precisa de ajuste. Mas você entra coberto pela justiça de Cristo. E você começa a orar. Aí o diabo ele vai te acusar, ele fala assim, você ainda tem aquilo ali, você não tem poder e autoridade não. Aí você fala assim, Cristo é minha justiça. E continua orando. Abner, mas eu cansei, Abner, eu não consigo ficar orando muito tempo. Fica lá em silêncio. Quem disse que para orar tem que falar? Aonde a gente aprendeu que orar tem que falar? Às vezes você vai ficar lá só, Espírito Santo, estou aqui na sua presença, a favor dessa pessoa, mantendo a influência divina do céu sobre essa pessoa, mas eu não tenho mais o que falar. Senta, só fica na presença. Se você já tem a habilidade de falar em línguas, oração em línguas, começa a orar em línguas, mas a sua oração intencional mantém a proteção divina sobre essa pessoa, libera os anjos a favor dessa pessoa, coloca a influência do céu, a influência divina sobre essa pessoa, e às vezes a influência do céu sobre o coração dela. Porque tem pessoas que, para receber o evangelho, a sua oração vai primeiro
fazer com que os anjos e o mundo espiritual se movimentem no coração dela, fazendo com que o coração dela seja aberto para o evangelho. Paulo falava assim, ó: orem por mim e por todos os santos, para que seja aberta uma oportunidade para que se pregue o evangelho. Você tem uma empresa? Você tem que passar mais tempo orando do que aprendendo novas habilidades. Como assim? Tudo se origina onde? No mundo espiritual ou no mundo físico? No mundo espiritual. Mas nós passamos o tempo todo aprendendo, treinando, trabalhando. Mas aonde se origina? No mundo espiritual. Então entre no seu quarto e comece a declarar: eu declaro que essa empresa vai prosperar no nome de Jesus. Eu declaro que eu vou ter tantos funcionários. Eu declaro que através da minha empresa eu vou ajudar os pobres e os necessitados. Eu declaro que através dessa empresa eu vou ajudar missionários. Eu declaro. Eu quebro toda resistência. E você passa. E depois você começa a trabalhar. Entende uma coisa? Eu ouvi uma frase esses dias, não lembro de quem, de um dos heróis da fé que eu estava estudando. E eu olhei para a minha vida e falei: meu Deus. Ele fala assim: pessoas que não oram são pessoas que acreditam que pode fazer tudo na força do braço. E eu olhei, para uma fase da minha vida onde eu não orava, só trabalhava. Eu falei: realmente, a gente é muito arrogante. Eu posso fazer, quanto mais livros eu ler, quanto mais eu treinar, quanto mais eu fizer, eu vou prosperar. Quem ensina isso? É o capitalismo. Quem ensina isso? É o humanismo. Mas o reino não. O reino não ensina dessa forma. A Bíblia, Jesus fala assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Trabalhar 12, 13, 14, 15 horas acreditando que é você que vai fazer prosperar é um jugo suave, um fardo leve? Não é. Mas quando você entra em oração e fala assim: Deus, eu não posso fazer, mas tu podes. Deus, me falta habilidade, mas em ti não falta. Deus, me falta sabedoria, mas em ti não falta. E você começar a lutar guerras espirituais antes de tentar resolver conflitos físicos. Quem nos ensina isso? Paulo. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Parentes humanos. Carne ou sangue quer dizer humanos, tá? A nossa luta não é contra humanos. É contra principados e potestades nas regiões. Quem está nas regiões celestiais? Eu, você. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Em outro texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele fala: as minhas armas não são carnais. Ou seja, as minhas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza. Paulo, ele entendia. Quando ele tinha que ir para tal cidade, ele começava a orar mais, porque ele sabia que a luta primeira era nas regiões celestiais. Jonathan Edwards, ele andava com uma pessoa que chamava, eu esqueci o nome, eles chamavam ele de tio Ed, alguma coisa assim. E toda vez que ele ia fazer uma cruzada em uma nação ou em uma cidade, ele mandava o tio Ed antes. E esse tio se juntava com mais 2 intercessores, entravam no hotel e ficavam 3 dias orando, sem comer, sem beber, sem nada. Um dia uma mulher chegou para ele, o Jonathan Edwards chegou na cidade, a mulher falou assim: o tio Ed, eu bato na porta, ninguém atende, eles não comem, eles não bebem, eles não fazem nada, você quer saber, sei lá, se está tudo bem? Ele falou: não, deixa o tio Ed, ele está preparando o caminho para o que vai acontecer. Por quê? Quando o Jonathan Edwards pregava o evangelho, milhares e milhões de pessoas se convertiam a Cristo. E sabia que Jonathan Edwards, a maioria das pessoas que convertiam a Cristo, 80%, nunca se afastava do evangelho. É o único homem na terra até hoje, contado, que quando ele prega, 80% das pessoas nunca mais enfraquecem na fé. Ele é considerado, depois de Paulo, o maior pregador do evangelho que já existiu. Sabe quantas horas ele orava por dia? 8 horas. Ele orava 8 horas, trabalhava 8 horas, e dormia 8 horas e pregava 8 horas. Porque naquela época os caras não era uma pregação assim. Pregava 30, 40, 50 vezes por semana. Andando às vezes a pé ou de cavalo. Então quando ele sabia que ele tinha que ir para uma nação pregar o evangelho, ele não tentava procurar estratégias, marketing. Ele orava. E quebrava as resistências nas regiões celestiais. Quando John Wesley viveu na terra, e o avivamento que ele trouxe para a terra, não afetou, como todo avivamento, não afetou só a conversão. Prosperou a cidade.
pessoas começaram a ganhar dinheiro. Pessoas estamos falando de classe extremamente baixa, começaram a prosperar. Por quê? Porque quando o avivamento vem sobre a terra, Deus ele toca em toda a sociedade. A criminalidade diminuiu. Isso acontece quando um povo se junta para orar em favor de uma região, de um local ou de uma nação. A Bíblia diz, o que 2 de vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O único momento onde Deus teve que confundir as línguas foi quando homens se reuniram com a mesma linguagem para fazer algo. E se nós nos reunirmos com a mesma linguagem e pedir, Deus, nos dê filhos da terra. Deus, nos entrega a Zona Norte. John Knox passava horas orando. Sabe qual a oração dele? Me dê a Escócia, senão eu morro. Me dê a Escócia, senão eu morro. Me dê a Escócia, senão eu morro. Uma vez a mãe dele entrou no quarto, ele doente, à beira da morte. Ela encontrou ele chorando. Senhor, tu não vai me dar a Escócia? E através dele veio o maior avivamento da Escócia, a ponto da rainha Mary dizer, eu tenho mais medo de John Knox de joelho do que um soldado do exército de ingleses. Entenda uma coisa, para a gente finalizar e orar. Eu estava numa conversa esses dias, uma pessoa falou assim, nós estávamos falando sobre uma pessoa que estava com um problema, e a pessoa falou assim, como eu queria fazer algo por essa pessoa, eu me sinto impotente, eu não tenho, sabe quando você conhece alguém que está doente, ou alguém que está passando uma necessidade muito grande, e você se sente potente porque você não pode ir lá e curar a pessoa, você não tem dinheiro para dar para a pessoa, aí você fica, eu me sinto tão impotente porque eu não posso fazer nada. Essa frase entrou no meu coração de um jeito absurdo, por quê? Porque eu pensei o seguinte, se eu posso orar, eu posso fazer tudo. Nunca você pode se sentir impotente. Eu não posso dar o dinheiro, eu não posso. Você pode dobrar o seu joelho? Você pode entrar no seu lugar lá no seu quarto? Você pode entrar com os anjos do mundo espiritual e lutar a favor dessa pessoa? Então você pode tudo. E agora? Eu só vou falar uma coisa. Como interceder? Que é o que nós vamos fazer agora. Como eu intercedo, Abner? O que é isso? O que eu faço? Eu entro no meu quarto, eu entro num lugar secreto, o que eu faço? Simplesmente, você vai começar. Se você não tem... Não, Abner, eu não tenho facilidade de orar, eu nunca tive vida de oração, mas eu quero começar agora. Você só vai entrar no seu quarto e falar assim, Deus, eu estou aqui em favor de tal pessoa. Eu aprendi que quando eu entro em oração em favor de uma pessoa, o mundo espiritual se move através dela. Então eu, com a minha fé aqui, começo a orar pela essa pessoa. E ora do jeito que você sabe. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus libere os seus anjos, Deus... E vai. Acabou as palavras? Sabe orar em línguas? Só fica lá orando em línguas. Não sabe orar em línguas? Silêncio. Só fica assim no seu quarto. Só. Por quê? Ninguém disse pra gente que oração tem que falar. Você só coloca, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. No mundo espiritual eu sei que eu estou me movimentando. Eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E você vai começar a viver experiências. Vai ter momento que você vai começar a sentir a presença de Deus ali. Você vai sentir anjos. Pessoas aqui vão conversar com anjos. Vão ter visões com anjos. Vão sonhar com anjos. Vão interagir com anjos e com o mundo espiritual. Mas você precisa passar pelo processo. No começo, às vezes, eu queria orar muito tempo. Eu sentava e dormia. Aí eu entendi que eu não posso orar sentado, eu tenho que orar andando. Então eu fico orando andando. Aí minhas pernas cansam. Eu falo, Deus, eu vou sentar aqui, mas eu não quero dormir. E eu sento. Aí eu dou uma cochilada, levanto de novo. E começo. Por quê? Porque entenda uma coisa, às vezes a gente fala assim, Abner, eu tô lá, passei 15 minutos orando, eu não tenho mais, acabou. E cansei, me irrita, eu não consigo ficar ali parado em silêncio. É porque você é treinado a ficar assistindo séries, você é treinado a ficar mexendo na rede social, você é treinado a ficar vendo as coisas. Você não consegue ficar em silêncio com Deus. Você vai precisar passar por esse processo de ficar em silêncio. Mas minha mente volta para lá, minha mente volta para cá, puxa ela de volta. É você que tem o poder sobre você mesmo. Paulo falou, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à servidão. Você tem que reduzir-se à servidão, fala assim, com a mente.
Você está acostumado a assistir série, está acostumado a assistir televisão, está acostumado a ver o Instagram, você não vai ver nada. Você vai ficar aqui na presença de Deus comigo. Mas a mente voou atrás de volta, a mente voou atrás de volta, a mente voou atrás de volta. A religião levantou, as mentiras viraram, joga ela para baixo no poder da palavra. E você vai aprender, você precisa passar por esse processo. A Bíblia diz que os atletas que lutam, que treinam para ganhar uma coroa que se corrompe, o tempo que a gente passa em oração e luta por alguém, nós ganhamos uma coroa que nunca se corrompe. Nós estamos criando tesouros nos lugares celestiais. E quando você morrer, ou quando Cristo voltar, os seus galardões estarão lá, esperando, porque você não está de olho no que esse mundo pode proporcionar, mas no que aquele mundo, onde é a sua eternidade, te proporciona. E agora eu te pergunto, você decide hoje orar por alguém? Você decide hoje entrar em favor de uma região? Você decide hoje entrar em favor de uma circunstância? Na hora de interceder não precisa ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser uma região, pode ser um bairro, pode ser uma circunstância em específico, pode ser uma nação. Mas aí é a sua decisão em quem você vai orar hoje. Então eu peço que você se coloque de pé.